Meus queridos irmãos, muito boa tarde para todos. Sintam-se abraçados espiritualmente. É com muita gratidão que nós assumimos a tribuna espírita em mais uma oportunidade. Também que a gente vem trazer um pouquinho daquele nosso aprendizado, né? Daquilo que nós estudamos através da doutrina espírita, que tentamos praticar através dos ensinamentos de Cristo e que a gente pode realmente transmitir uma palavrinha que desperte nos corações a alegria de nós pertencemos a essa doutrina e temos esse esclarecimento que ela nos traz. É muito importante que a gente busque saber quais são os nossos passos que nós devemos dar, né, pelo nosso saber que somos espíritos imortais e fomos criados simples e ignorantes, mas agora nós já desenvolvemos um pouco da nossa inteligência, do nosso conhecimento, tivemos bastante experiências e que nós temos que aprender a discernir aquilo que é do bem e do mal, né, para que a gente possa fazer sempre o bem. Nós não nascemos ou não reencarnamos nem para ser infelizes, nem para praticar o mal. Né? Nós reencarnamos para nos corrigir. Então, praticando o bem, nós seremos felizes. Né? E ainda, conforme diz um sábio, se nós fizermos a felicidade do outro, então nós encontraremos a nossa felicidade. Isso é importante, né? Então, sempre pensando no outro, para que a gente possa se desprender do egoísmo. Mas nós estamos aqui para comentar um pouquinho sobre o capítulo 3 do 12º Espiritismo. A ingenuidade humana dos tempos antigos, ela dizia que as estrelas do céu eram lanternas mágicas que iluminavam os céus de Deus. É interessante como a mente humana ela busca explicação para aquilo que não tem uma explicação lógica, né? Daqui a pouco surgem essas teorias. Imaginava-se dessa forma. E nos povos antigos, quem dominavam o conhecimento era a religião. E ela tinha que dar uma explicação para regrar o comportamento das pessoas. Ela regrava as leis do Estado e o relacionamento das pessoas. Então, a religião fazia isso porque foi a primeira sensação que o ser humano teve da divindade. Então, ela falava dessa forma. A gente fica imaginando que os povos antigos, eles adoravam o fogo, né? Que é a primeira religião. O fogo era o símbolo maior. E que cada família tinha seu fogo sagrado, onde faziam as suas libações na saída quando ia para as atividades externas e depois quando entrava dentro do seu lar. E aquele fogo tinha que ficar aceso sempre. É o fogo sagrado. Nós imaginamos os habitantes da caverna, né, que lá eles tinham um foguinho que uma fogueirinha qualquer que acendia as cavernas inteiras. Então, quando eles chegavam no céu, olhavam uma estrela tão longe iluminando, lá vinha o pensamento, né? Que ser é esse supremo e tão poderoso que faz uma fogueira tão longe que ela nos alcança até aqui? Então a criatividade da mente humana ela ia começando a se desenvolver e buscava esse relacionamento que nós tínhamos com a divindade. E depois surgiram aqueles grandes pensadores, os sábios, e nós vamos reportar lá para a Grécia, aonde ali tinham algumas teorias. E nós vimos na teoria de Nicolau Copérnico, teoria geocêntrica, que dizia que a Terra
é o centro do universo. E pela teologia que a Terra foi criada para o deleite dos seres humanos. Então nós deveríamos aproveitar tudo aquilo que tinha na Terra. Ora, se Nicolau disse isso, Nicolau Copérnico, que a Terra é o centro do universo, o centro do mundo, é lógico que era uma teoria fundamentada na imaginação. E mais tarde, então, quando Galileu Galilei disse que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol que era o centro, e que a Terra girava em torno do Sol, que levava um ano para circular em torno do Sol, em torno de si 24 horas. Ele estava contrariando aquilo que a religião dizia que era o correto, que a Terra era o centro do universo, não só o Sol que girava em torno da Terra. E Nicolau tinha lançado essa teoria, mas o Galileu Galilei transformou. E ele foi obrigado a se retratar, porque ele estava transformando a mente da juventude, falando sobre isso, dizendo que a Terra não era o centro e que era o Sol. Ele não quis se retratar diante das pessoas, porque ele tinha certeza daquilo que ele estava falando. E ele foi condenado à prisão domiciliar, porque ele se negou a se retratar com as pessoas. Mas ele se negou, então fico preso na minha casa, mas a verdade é essa, e eu não vou negar essa verdade. Até que mais tarde, lógico, nós vamos descobrir aí, através da ciência, que nem a Terra nem o Sol, né? E hoje a gente sabe, o Sol é uma estrelinha de quinta grandeza. E as estrelas de primeira grandeza, por exemplo, existem sóis muito maiores do que esse solzinho que nós conhecemos. E aqui já é um mundo diverso, né? E em torno deles giram uma variedade de mundos. Esses planetinhas que nós temos aí são mundos que têm a possibilidade de ser habitados. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Marte. E isso foi se transformando através da passagem do tempo pelo estudo que era feito. Mas era criado ainda algumas outras teorias, e nós buscando lá na mitologia grega, né, chama de mitologia, e quando nós estudamos aquela mitologia, ela traz tanta realidade, ela traz tanta verdade, que quando nós vimos lá no Livro dos Espíritos, lá no início, fala disso, como antecessor à vinda do pensamento do Cristo, nos trazendo essas realidades. E ali fala de Sócrates, que nada deixou, mas seu discípulo Platão escreveu. Então servem todas essas realidades. E quem já teve a possibilidade de ler aqueles livros de Platão, ou ler a Odisseia de Homero, ali tem tanta realidade, tantas coisas, que parece uma imaginação fértil, mas é uma realidade de alguns espíritos que já tinham algum entendimento, que vinham trazer o conhecimento, para que aos poucos a humanidade fosse entendendo a sua realidade, a sua missão que tinha aqui na Terra. É interessante que quando a gente busca isso, a gente vê que ali ainda eles concentravam a Terra como o centro do universo. E eles criaram mundos habitados para explicar para a população, porque se discutia, por exemplo, quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a fleuma, que é a alma? Claro, aí os sábios começaram a
buscar, a filosofar, e encontravam algumas ideias. Então foi criado um sistema para a população entender. Aqueles que são grandes pessoas, grandes generais, fizeram grandes coisas, quando ele morresse, ele iria habitar nos campos elíseos, que era o mundo onde Zeus era o Deus superior. E ali eles iriam habitar, aproveitando as delícias dos campos elíseos. E aqueles que nada fizeram de bom, aqueles que praticaram mal, também tinham que ir para algum lugar. Era a sua segunda vida. Então os bonzinhos iam para o Tártaro, que era um lugar lúgubre, escuro, de sofrimento, sem luz. E a gente fica pensando assim, né? Puxa vida, o que é isso? Que mundo é esse? Aos poucos, quando nós estudamos a doutrina, nós vamos encontrar um mundinho quase igual, né? André Luiz nos trouxe uma coisa diferente, chamada umbral, e nos mostra esses mundos no mundo espiritual que ainda são mundos habitados, mas que têm esse tipo de semelhança. Mas muitos ainda, se os maus vão para o Tártaro, os bons vão para os campos elíseos, tinha que haver alguma outra coisa. Aqueles que nunca praticaram mal, que nasceram e morreram jovens, ou novos, ou crianças, não praticam. O que eles iam fazer? Criaram um outro sistema do limbo, que eram mundos abaixo. Era sempre na Terra, sempre na parte mais escura, sempre na Terra, porque a Terra era o centro do universo. Mas eram criados um mundo porque eles entendiam que o espírito, a alma, o fleuma, ele ia continuar a sua vida e precisava disso. E eles sabiam disso, né? Tanto que os egípcios, os faraós, quando eles morriam, eles iam para aquele seu lugar de estudo, né? Onde as pirâmides eram uma coisa fenomenal, não tinha nada de tumba, era um lugar de estudo. E ali, o que eles faziam? Eles iam para a segunda vida deles. E para a segunda vida eles levavam seus escravos, levavam seus tesouros consigo, porque eles continuavam vivendo. Nos povos mais antigos, iam também para baixo da terra, aonde eles iriam para esse outro mundo, continuando a sua segunda vida. Então eles tinham que levar suas pás, suas enxadas, suas picaretas para continuar trabalhando no local, dentro da sua tumba. Porque tinha sempre essa ideia que nós continuamos vivendo. Nós vivendo na terra. Vivendo no nosso mundinho, onde a terra é o centro de tudo. Mas depois de todas essas teorias que foram surgindo, conosco veio habitar o nosso grande mestre, nosso guia Jesus. E Jesus falou também dos mundos habitados, onde a alma ela vai continuar sendo habitada, né? Nós compreendemos que a alma, nós somos corpo e alma. E pela doutrina nós entendemos que nós somos espíritos que têm um corpo e que o espírito, depois que esse corpo não tem mais condição, ele alça o voo para mundos melhores, ou fica aqui na Terra, né, incomodando bastante, como os obsessores fazem. Aqueles que não nos apegam na matéria, continuam aqui ainda nos atormentando. Ou nós mesmos. E Jesus nos trouxe também essa ideia de mundos. Então ele disse lá em São João, no capítulo 14, que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim.
há muitas moradas na casa do meu Pai. Olha só que maravilha que Jesus está dizendo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, quem é a casa do nosso Pai Deus? É o universo, é o mundo. E Ele revela que existem muitas moradas. Crede em mim. Há muitas moradas, não é só na terra, conforme os antigos imaginavam, mas em todo o universo, que é a casa do Pai, existem moradas. E quando nós temos a paciência de olhar de noite para o céu e vimos esse mundaréu de estrelas, essas constelações, e a gente imagina assim, cada estrela é um sol. Se em volta do nosso solzinho giram tantos planetas que são mundos habitados, imagine nesse universo inteiro quantos mundos existem para que a gente possa habitar. Quantos irmãos nossos estão circulando por esses espaços imensuráveis? Quantos de nós já tivemos a oportunidade de estarmos aqui distantes, milhares de anos-luz, e que hoje nós temos a possibilidade de habitar aqui na Terra, e sempre para a nossa evolução. Sempre é um espírito que está buscando a sua oportunidade. Se assim não fosse, disse Jesus, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido, e que eu vos tenha preparado o lugar, eu voltarei, eu retornarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Quando Jesus falou isso assim, né? Que alegria que seria para aqueles que eu disse, e para aqueles que acreditam nisso. Mas crede em mim, disse ele. E hoje nós sabemos que Jesus, quando depois que foi crucificado, ele está, né, como o governador da terra e de outros 5 planetas, criando e preparando outros mundos para que a gente possa habitar. Coisa maravilhosa isso, e nos traz essas revelações que a ciência não consegue fazer, porque a ciência cuida das coisas materiais, palpáveis. A ciência espírita cuida das coisas imateriais, impalpáveis, mas que é coisa do espírito. Então, quando a ciência se desloca até a Lua, se desloca até Marte, diz assim, vamos ver se lá tem vida. Lá existe vida, porque nós sabemos disso. Mas como é que a ciência não pode comprovar isso? Porque ela vai comprovar com os aparelhos da Terra, os aparelhos materiais, esse que tem 5 sensos. Eu escuto, eu olho, eu tenho tato, eu tenho olfato. Isso faz parte da Terra. E esses mundos habitados, eles são adequados para a nossa morada, de acordo com as condições normais de temperatura e pressão, pela densidade. Então, aquilo que nós temos aqui na Terra, não podemos enxergar lá, porque é tudo diferente. É uma característica do fluido cósmico universal. E ele existe para cada mundo. Então, nós temos a nosso corpo adaptado a conviver aqui na Terra. Nós estamos com o corpo adaptado a conviver com 24 horas do dia. 12 de noite, 12 da claridade. Se fosse 24 horas de claridade, nós não sobreviveríamos. Porque o nosso corpo não é adaptado para isso. E se nós fôssemos viver a uma temperatura de menos 40 graus, nós não sobreviveríamos também, porque o nosso corpo não foi adaptado para isso. E se nós fôssemos habitar no Mercúrio, por exemplo, né, nós não teríamos condição de sobreviver à temperatura, porque o nosso corpo não está adaptado para aquilo lá. Então nós temos que ter essa consciência. Em cada mundo, o corpo é projetado e a matéria é adaptada para aquele mundo. O espírito
que agora está aqui nesse corpício, ele vai para lá e vai ter que ser adaptado um corpo para ele aonde estiver. E quando nos vem a revelação assim que o sol é a morada de espíritos superiores, e de lá ele manda energias para nós, e a gente tem que ter a capacidade de captar essas energias, né? Daqui a pouco nós estamos, vamos nos proteger da luz solar. Não se proteja. Busque que aquela luz seja adequada ao teu corpo, porque isso é energia que está captando para a nossa melhora do nosso corpo. E nós nos protegemos dela. Ora, se Jesus nos falou isso, ele disse que ele voltará. E ele voltou nos trazendo esse esclarecimento. Porque nós passamos praticamente 18 séculos da Idade Média na escuridão, onde o Evangelho foi transformado e as ideias do ensinamento do Cristo foram jogadas de lado, onde foram feitas várias cópias, várias traduções para várias línguas, e tudo modificado de acordo com o pensamento dominador da época, que não queria que nós soubéssemos dessa realidade. Mas chegou numa época chamada Iluminismo, em que as mentes estavam abertas para receber todas aquelas informações, e nos vieram com o livro dos Espíritos que foi revelado para trazer essas verdades. E assim mesmo, quando vieram essas verdades, a religião dominante quis apagar tudo isso. E o que fizeram? Esse livro aqui está transformando essa mentalidade dominadora. Vamos tocar fogo no livro dos Espíritos, que daí nós acabamos com essa teoria toda. Lê do engano. O vento levou as folhas do livro dos Espíritos, e quando alguém pegou e viu aquilo ali, que maravilha, que coisa boa que nós estamos nos libertando. E aquilo deu mais força ainda para que o Espiritismo, a doutrina, viesse nos trazer todos esses esclarecimentos. E aqui nós estamos hoje revendo aquilo que Jesus disse: eu voltarei. E ele voltou através da doutrina do Espírito, para que nós hoje buscássemos esse entendimento e acreditássemos que nós somos espíritos através dos tempos buscando a nossa informação. E a doutrina aí nos traz mais o ensinamento de que nós temos vários mundos, que são os mundos habitados, pela diversidade de mundos habitados, que tem uma escala de evolução. Está bem lá no livro, didaticamente no livro dos Espíritos. Lá nós temos então os mundos habitados, os mundos primitivos, aqueles mundos onde o mal dominava. E depois nós temos os mundos de provas e expiações, esse mundinho que nós vivemos agora, a nossa terrinha querida, que é um mundo de provas e expiações. A teologia da época antiga dizia que aqui era um planeta de sofrimento, um vale de lágrimas. E a gente busca isso nas religiões, é um vale de lágrimas, que é um vale de sofrimento. Mas que muitos não precisavam nem evoluir, já eram alçados ao lado de Deus, porque eram anjos e não precisavam ter dificuldade para isso. E nós temos só uma vida para nos corrigir. Mas a doutrina nos traz a informação de que não. Nós temos a eternidade para nos melhorar. E cada encarnação é uma oportunidade que nós temos para sermos melhores. E nós vamos desenvolver intelectualmente os conhecimentos, o entendimento, antes do desenvolvimento moral. Porque através
do desenvolvimento intelectual, nós vamos saber aquilo que prejudica o outro. Nós vamos começar a entender que nós não devemos prejudicar alguém, nós devemos ajudar. Estender a mão e não colocar o pé para atolar mais ainda. Porque depois, conforme o nosso conhecimento, conforme o nosso entendimento, conforme o bem que nós fizermos, nós vamos habitar esses mundos que são melhorados. Então, a partir de agora, nós vamos para um mundo de regeneração. Um pouquinho melhor que a Terra. Porque vai ser um mundo assim de descanso, onde aqueles que querem fazer o bem vão ter oportunidade de fazer o bem, onde vai ter mais solidariedade, mais indulgência, mais aceitação. Já está se projetando isso na Terra, né? Hoje a gente já vê tantos movimentos solidários, tanto as pessoas se aceitando, mas também existem aqueles movimentos de que estão destroçando a mente humana, se aproveitando de tudo, causando mais sofrimentos. São espíritos que estão habitando a Terra com a última oportunidade de se melhorar e que ainda não querem fazer isso. Então terão que continuar habitando um planeta de provas e expiações para poder se regenerar e com a oportunidade de ajudar, porque já tem o conhecimento, já tem o entendimento, então vamos poder ajudar quem se ficar para trás. Essa é a sabedoria divina. Não deixa ninguém na mão e sempre te dá a oportunidade para ajudar, se tiver vontade para fazer isso. Então esse planeta de regeneração que nós podemos estar agora passando, a Terra está se melhorando. Essas coisas estão acontecendo aí, esses cataclismos, isso nada mais é do que um planeta que está em evolução, está se ajeitando, se ajustando para que as coisas possam ser melhores. E quem vai habitar nesse planeta de regeneração são aqueles espíritos regenerados, aqueles que estão buscando a regeneração. Né? Mas quem são? Pois nós ainda pensamos em fazer o bem, se nós já temos a capacidade de estender a mão sem pretensão, ajudar por ajudar, tem que pensar que nós temos a oportunidade de estar no mundo assim, que facilite a nossa melhora. Mas aqueles que têm a tendência em praticar o mal ainda, não pode habitar o mundo assim, senão vai continuar prejudicando aqueles que querem se melhorar. Por isso que tem que separar o joio do trigo. Porque nós vamos escolher aquilo que nós plantarmos. E depois desse mundo de regeneração, ainda nós viremos para os mundos ditosos. Os mundos felizes, que são mundos mais elevados. Até nós chegar num patamar em que o espírito está totalmente depurado, não vai precisar mais reencarnar, porque nós só reencarnamos se nós devemos corrigir algum débito para com a lei divina ou com uma missão, que são os espíritos superiores que nos vêm trazendo até nós. E aqueles que já são puros espíritos, né? Anjos, arcanjos, querubins e serafins, eles apenas auxiliam a humanidade a se melhorar. Mas nós temos tudo isso, né? E segundo a opinião mais comum, havia os 7 céus. E daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir o local da felicidade. Isso foi elaborado esta vez pelo Ptolomeu, um astrônomo que viveu em Alexandria, no Egito, 200 anos antes de Cristo. Porque a humanidade sempre tinha essa ideia, né? Sempre vai ter alguma coisa melhor para a gente habitar. Então eles criavam esses céus em volta da Terra. Sempre a Terra como sempre. E Jesus diz, não. Os mundos habitados, eles são diversos. Porque Deus não iria colocar no espaço celeste
todos esses astros inutilmente, teria que ter uma finalidade. E a finalidade é para que a gente possa ter oportunidade de habitar um mundo melhor. Assim como nós vamos ter a oportunidade de habitar mundos melhores. E também existem aqueles mundos que não são materiais. Os mundos espirituais são transitórios. Vocês imaginem, por exemplo, dessas catástrofes que deram aí. Os espíritos vão desencarnar e existe no início uma perturbação. O espírito sai do corpo perturbadão, né? É que nem quando nós nascemos e chegamos à luz. O que é isso? Onde é que eu saí? Está no escurinho, tá bom. O espírito sai do corpo. Estou leve, estou flutuando. O que aconteceu comigo? Tem que ter um lugar para ele ir, para conversar, para alguém amparar, para orientar, para que ele possa se restabelecer. Daqui a pouco vem um parente, vem um amigo, vem alguém que já foi e chega dele. Mas como? Tu está morto? Quer dizer que eu estou morto também? Não, nós estamos vivos. Nós estamos mortos. Agora nós vamos continuar uma outra vida. Então é um espaço ideoplastizado no mundo espiritual que os espíritos elevados vêm recolher todos esses espíritos que saem daí para que eles tenham a oportunidade de se restabelecer. Saber quem são, o que está acontecendo contigo, para depois eles terem a oportunidade de reencarnar. Que coisa maravilhosa! Nós nunca vamos estar sós. Nós sempre seremos apoiados e bem recebidos. Só vai depender sempre de nós qual é o lugar que nós vamos escolher para ficar. Se é um bom lugar ou não. Quando o André Luiz nos traz a ideia do umbral, ele nos mostra várias situações de espírito no umbral, aonde eles têm a oportunidade de despertar a consciência para o mal que ele praticou. E vem através de algumas elucidações. No caso dele, suicida. E a gente ficou ouvindo tudo aquilo ali. Mas que é isso? Que é isso? Até que desperte um sentimento em nós. Mas será que eu vou passar esse sofrimento por muito tempo? Meu Deus, me ajuda! E quando nós falamos, meu Deus, me ajuda, nós fazemos uma prece. Nós elevamos o pensamento e tem algum espírito, aquela equipe esperando. Vem, meu filho, eu vou te ajudar. E nos leva para essas colônias de recuperação, porque nós elevamos nosso pensamento. Aquele mal já foi o suficiente para nos transformar. E aí nós vamos para lugares melhores, mais elevados, onde nós vamos compreender a nossa situação como espírito. E aprender, e estudar, e nos transformar, e nos preparar para a nossa reencarnação. Vai ser na Terra, vai ser em Marte, vai ser em Sírios, de acordo com a necessidade que nós tivermos para corrigir os nossos débitos. Pode ser lá, ou pode ser em outros mundos aí. São muitos mundos que nos dão a oportunidade de nós evoluirmos conscientemente para estarmos aqui agora reencarnados, entendendo que nós temos que praticar o bem. E quando nós praticarmos o bem e formos para esses mundos, nós vamos dizer assim: como é bom ser bom, como é bom praticar o bem. Mas aqueles que tiverem que ir para um mundo de sofrimento, já Jesus nos mostrou nas suas parábolas, né? Lá onde Abraão estava vivendo num mundo melhor, e Deus chegou e me diga a minha sede, que eu não consigo parar de queimar. É o sofrimento. E o sofrimento é uma lição para
que a gente possa se regenerar. Não só no mundo espiritual, mas aqui também. Quando nós temos algum sofrimento, quando nós passamos por alguma desgraça, tiremos a lição daquilo ali. Porque nós temos que aprender mais pelo amor. Mas a dor também ensina. A dor nos mostra o erro que nós estamos cometendo, o desvio que nós estamos praticando. E nós temos que ver isso. A dor é ruim. O que está causando a dor? É o mal que eu estou praticando para o outro? Então eu vou praticar o bem. Vou espalhar amor por aí. Vou olhar para as pessoas com um sorriso. Vou cumprimentar as pessoas. Vou abraçar para tocar energia. Vou pensar no bem. Vou ser feliz com a felicidade do outro. Coisa mais boa ver os outros felizes. Nós temos que ajudar essa felicidade emitindo bons pensamentos. E é assim que nós vamos elevando como espírito. É assim que nós vamos crescendo. Por isso, enquanto Jesus nos trouxe isso, ele diz: olha, crede em mim. Eu estou preparando o lugar. Mas se vocês não creem em mim, fazer diferente daquilo que eu ensinei, não vão para o lugar que eu preparei. Vão ter que ir para outro lugarzinho até aprender a seguir os meus ensinamentos. E o Evangelho de Jesus é o farol que nos guia. É o farol que nos diz: olha, faz dessa forma que tu vai se dar bem. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer o bem. Só faça as coisas depois de pensar: isso seria bom para mim, então eu vou fazer para o outro. Todos esses ensinamentos ele nos trouxe. Ele preparou esse mundo para esses que fazem desta forma. Então nos ensinou a seguir o caminho da retidão, a desenvolver as virtudes, a entender que nós estamos todos aqui, irmãos do balai de gato. Nós estamos ensacados na mesma terrinha. Então por que nós olhamos para o outro com desdém? Por que não olhar com amor para aquele que está ao nosso lado? Porque está passando a mesma dificuldade que nós estamos passando. Está tendo os mesmos problemas que nós temos. Por que nós não encaramos isso com empatia, com simpatia, com amor? É isso que Jesus nos disse. E quando nós tivermos essas coisas boas dentro do nosso coração, nós só vamos expressar aquilo que é bom. Seja através de um sorriso, de um cumprimento, de um abraço, de uma alegria, palavra positiva, pensamentos elevados, e assim nós vamos desenvolvendo. Quando nós criamos essa atmosfera em volta de nós, o mundo se torna melhor. E aí, em qualquer mundo que nós habitarmos, nós vamos estar bem, que estaremos com Cristo, com Jesus. Eu queria encerrar isso também, desejando um grande dia para vocês, e pessoal que nos aquece, ele merece a nossa gratidão. Obrigado, Deus, pelo sol que nos traz tantas energias boas. E obrigado a vocês por me darem atenção, que se coloque no coração uma palavrinha de incentivo para que nós possamos ser melhores a cada dia. Muito obrigado a todos.